Exigido pelos sistemas de saúde público ou privado, necessário para o transporte da criança e o acesso a demais direitos, o registro civil com a atribuição de nome é direito de personalidade, ligado à dignidade da pessoa humana. Um documento indispensável. Os pais sonham com o momento de registrar os filhos. Muitas vezes, um longo tempo é dispensado na escolha do nome. Mas quando recém-nascidos apresentam a chamada ADS, anomalia de diferenciação sexual, a história se complica. Antes mesmo, do paciente conseguir fazer a investigação, nós tínhamos inclusive o problema do transporte dos pacientes que vinham do interior. Então, um paciente que não é registrado, ele não pode ser transferido, porque ele não é uma pessoa ainda, ele não é uma pessoa perante a sociedade, porque ele não está registrado. Então, além disso, nós tínhamos as dificuldades também relacionadas às licenças, maternidade e paternidade, que os pais não podiam usufruir desse benefício porque a criança não estava registrada. Além disso, se os pais têm um plano de saúde, a criança também não estava registrada nesse plano, porque ela não tinha um registro civil. Então, tudo isso, não só a questão em si mesmo, do nome, do sexo, que não estava definido ainda, essas questões também sociais também os pacientes ainda sofriam com relação a isso, os pacientes e as famílias. Cerca de 30 crianças por ano nascem com a anomalia no Rio Grande do Sul. A estimativa é do Programa de Anomalias da Diferenciação Sexual do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nesses casos, para se definir o sexo da criança, é preciso pelo menos 15 dias de exames médicos e, em alguns casos, intervenção cirúrgica. O impasse era justamente como registrar os bebês antes de obter esses resultados. Mesmo antes do paciente chegar para nós no hospital de clínicas, acontecia da equipe do local onde ele nasceu, de ter que registrar às pressas a criança, sem saber qual é o sexo, então, para conseguir o transporte. E nós, se o paciente nasce no hospital de clínicas, nós íamos precisar apurar, então, essa investigação, não fazer ela de forma adequada, porque a gente precisa, então, dar também esse caráter social, então, do registro. O novo regulamento é fruto de um estudo conjunto realizado entre a Corregedoria Geral da Justiça, o Programa Especializado em ADS do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e os núcleos de estudos de saúde e bioética e de direito da família da Escola Superior da Magistratura do Estado. Nós fomos procurados por um programa de estudos e de atendimento clínico que é oferecido pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital de referência no estado do Rio Grande do Sul. Esta anomalia gerava um impasse da lavratura do registro de nascimento, porque muito frequentemente, em razão dessa anomalia, deste problema médico, o próprio médico, ao fornecer o atestado de nascido com vida, ele não tem como, desde logo, oferecer com certeza qual é o sexo da criança. Conforme a literatura médica, a ADS é uma condição de bebês que apresentam genitália indiferenciada, o que impede a imediata definição do sexo da criança. Todos nós, até a 7ª, 8ª semana de vida, nós temos uma genitália tanto externa, que seria o pênis, a vagina, o clitóris, a bolsa escrotal, e a genitália interna, que nas mulheres são o útero e as trompas, ela é basicamente a mesma para os dois sexos. A partir da 9ª semana é que começa a mudar, de acordo então com nossa carga genética, com nossos hormônios, com os receptores hormonais que são responsáveis por essa transformação. Então, se a gente tiver qualquer falha nessa cascata, a gente vai ter uma genitália que vai ficar no meio do caminho, que não vai ter se diferenciado nem em masculina nem em feminina. Isso é muito importante de dizer, o paciente não tem os dois sexos, ele tem um sexo só que a gente ainda não conseguiu identificar, e por isso a gente vai precisar fazer uma investigação mais complexa. O provimento criou novas possibilidades. Enquanto não há a definição do sexo da criança, os pais podem fazer uma certidão temporária. Enquanto, em um prazo pré-determinado, os médicos realizam os exames necessários para a definição do sexo. Depois do diagnóstico dos especialistas, uma retificação é feita no registro. Eles, então, se comprometeriam a fazer, no prazo máximo de 60 dias, todos os exames que são necessários, exames genéticos, exames endocrinológicos, para realmente fazer a diferenciação. Esses exames, doutor, por que eles são importantes? Eles são importantes porque muitas vezes, nessas crianças, o exame físico delas, a gente examinar elas somente não é suficiente. Então a gente precisa fazer exames genéticos,
né, exames endocrinológicos e muitas vezes exames de imagem também, algumas vezes até alguma abordagem cirúrgica. E isso às vezes a gente precisava tentar fazer de uma forma mais não tão bem adequada se a gente tinha a pressa do registro, e hoje em dia não, hoje em dia a gente pode fazer com mais tranquilidade. Até então, o registro ficaria com a identificação recém-nascido e a indicação do nome dos genitores e sexo não identificado. E a partir dos 60 dias, então, quando pelos meios dos exames da medicina isso puder ser definido, eles então voltariam lá e fariam aí sim a escolha do nome e a indicação certa do sexo. O provimento foi publicado pela Corregedora-Geral da Justiça no último dia 6 de junho, dando conhecimento a todos os cartórios de registros civis do Estado. A retificação do registro com a indicação do sexo e com o nome escolhido pode ser efetuado pelos genitores ou responsáveis pela criança diretamente no cartório, de forma totalmente gratuita. Porque nós recomendávamos antigamente que não fosse feito o registro. Só que isso a gente emperrava nos problemas sociais que a família ia passar. A gente discutiu em conjunto e chegou a um consenso que foi esse provimento, né, que traz todos esses benefícios então para os nossos pacientes. A desembargadora orientou também sobre casos anteriores ao provimento. Nesses casos é necessário, então, uma retificação do registro civil, muito provavelmente por meio de ação judicial. A medida é inédita no Brasil. O provimento número 016 de 2009 pode ser lido na íntegra no Diário Oficial da Justiça, encontrado no site do Tribunal de Justiça do Estado.